Se a gente tem uma ação que, por exemplo, custe 10 e ela caiu para 5, É exatamente esse ponto aí. tu perdeu 50%. E agora? Para ela chegar a 10, tu vai partir do 5. E se tu fosse considerar 50%, 50% de 5 é 2,50. O teu alvo, para voltar no 0 a 0, seria 7,50 e não 10. Exatamente. E saindo do 5 até o 10, isso significa nada mais do que o dobro do que tu perdeu. Ou seja, tu vai ter que ganhar 2 vezes mais para voltar no 0, porque tu teve uma ação terceirizada. Ou negligência, ou imperícia, e por aí vai. Mas o fato é que, como tu mesmo falou, para recuperar vai ser o mais custoso. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a parte, trazer um pouquinho mais sobre a parte técnica para os nossos viewers. Eu nem falaria técnica, eu acho que é importante a gente ressaltar um dos indicadores que as pessoas não estudam. Qual que é esse indicador? Um indicador psicológico. A gente observa que a maioria dos investidores tem más recordações, prejuízos, aquela expectativa frustrada na fala, né? E no julgamento também. Porque no que não faltou não foi técnica, não foi capital, foi paciência. A maioria das pessoas ainda utiliza da comparação como uma variável que regulariza o próprio duration, ou seja, eu vou ter que ganhar mais e mais rápido do que aquele que está do lado. E se a gente observar o mercado é um jogo de longo prazo para pessoas pacientes e para pessoas que têm o hábito de autoaperfeiçoamento. Não é só simplesmente ter a paciência e negligenciar. Mas é aquele ponto onde a maioria das pessoas, a gente tem as bolhas da .com, nós temos o subprime, que foi a crise do mercado de 2008, Covid. a gente tem o Covid, e agora a gente tem, desde alguns outros fatos, uma guerra aberta, né? Que já começou também com a Rússia e a Ucrânia, já tinha movimentações, indicadores e afins. Então, em todos eles a gente vê o mesmo padrão de pessoa perdendo dinheiro, vulgo os ansiosos. Uhum. E quando a gente tem pessoas que teriam a capacidade de estar melhorando sua qualidade de vida, ao invés de estar passando por uma experiência que vai ser traumática, porque eles vão lidar com o mercado de uma maneira traumática. Quando eles escutarem sobre o mercado de novo, vai ser traumático, porque esse reflexo biológico vai simplesmente trazer aquela péssima recordação e vai ativar todos os modos de defesa psicológicos e o ego já vai começar a gritar mais alto e a tua reação vai ser totalmente impulsiva e reptiliana, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque tu teve um momento traumático que foi gerado, e muitas das vezes, por impaciência. A gente viveu 2 guerras mundiais e nem por isso o mundo parou de girar, nem por isso o mercado parou de existir. E eu queria comentar um negócio muito relevante, na minha opinião, que é no momento que já chegou a notícia para ti, já aconteceu. Exatamente. Isso já está há algum tempo rolando. E isso vai realmente trigar, vai acionar alguns modelos padrões mentais que tu tem. O que a gente mais vê nos nossos clientes é: agora subiu, agora eu vou entrar. Tá todo mundo subindo, agora eu vou entrar. Por causa das notícias. Né? Exato. E geralmente quando a gente traz aqueles comentários sobre estão acontecendo esses pontos de volatilidade, tais setores e subsetores estão gritando uma demanda futura. Quem sabe a gente não começa a ver metodologias de aporte para tal posição, tal ativo. Ah, mas não tem ninguém falando sobre. Mas eu não vi nada no jornal. É, exatamente. Como se fosse ver alguma coisa, mas a gente até tratou disso em outro vídeo, né? Sobre como a volatilidade de setores e subsetores podem desencadear movimentações futuras. É isso que acontece de fato sempre, né? Não é só na guerra. Eu gravei um conteúdo para nossos clientes também no Drive, que a gente utiliza, que é mostrando a correlação, por exemplo, do Brent, que hoje está em alta, do petróleo, em comparação com ações aqui do Brasil, petroleiras,
e qual que é a correlação ao preço do Brent. E dá para ver claramente uma correlação de 1 para 1. Ou seja, é cíclico, agora está no alto, mas alguma hora vai estar no baixo. E a gente nem está chegando a falar sobre pump and dump e outros estímulos políticos que envolvem não só investidores e políticos, mas também investidores que têm essa correlação entre política e mercado e que movimentam muito dinheiro e muito capital. Mas justamente para trazer essa desmistificação a ponto de quebrar esse FOMO, né, esse Fear of Missing Out, esse medo de ficar de fora, eu trouxe um case específico aqui para a gente poder trabalhar em conjunto, simplesmente para mostrar que uma empresa não vai quebrar se ela for uma empresa boa, com fundamentos bons, com um grupo corporativo bom. Obviamente, um case que já se mostrou e comprovou diversas vezes, e que existem momentos que a gente tem que tomar uma atitude e aceitar o risco, principalmente por ser investidor de renda variável, e também utilizar a metodologia correta de aporte para isso. Mas eu trouxe um caso em específico aqui, que eu vou abrir com quem estiver nos acompanhando, pelo fato específico de mostrar que existem premissas que apontam que a empresa estava afundando por consequência de uma crise e houve uma total recuperação disso depois. E o mesmo está acontecendo com alguns casos agora. Não quero dizer que vai acontecer com esse, já para deixar bem claro, mas é aquele momento de esta empresa está num momento técnico interessante, ela tem fundamentos para continuar sendo interessante. Então, a gente vê que não estão falando disso porque todos os holofotes estão para o petróleo. Eu queria só comentar um tópico antes da gente entrar mais a fundo, que é uma coisa que eu sinto que o pessoal ainda não entende e eu deixo esse alerta. Quando a gente analisa uma empresa fundamentalmente, analisando os indicadores fundamentalistas, nós estamos pegando o passado para o presente e vendo, ela realmente performou desse jeito, bom ou ruim, bem ou mal, como a gente fizer a análise, e a gente está analisando aqui presente. Algo que tu sempre traz para os nossos clientes, que eu acho bem legal, é muito importante esses indicadores, também a parte técnica, mas também pensar no macro, porque a gente está analisando o passado com os indicadores. Como é que está o futuro? Qual que é a previsão de entrada de caixa? O que ela está utilizando a tecnologia para o setor macro? Então, eu acho isso bem interessante comentar com o pessoal. Não só uma questão de setor, né, mas quem gera a receita para essa empresa? Qual país que ele está? Como está a economia do país que gera a receita para essa empresa? Isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal não comenta, e tu sempre traz para os nossos clientes, eu acho isso bem legal. Exatamente, a gente vê, por exemplo, um case grande aqui no Brasil, uma empresa fora da curva que é negociada até com uma DR nos Estados Unidos, que é a Vale. A gente vê a Vale sendo uma empresa muito requisitada, de uma alta demanda, mas quem que traz a receita para a Vale? Somos nós? Exatamente. É o brasileiro que está comprando toneladas do que a Vale está entregando Da onde que vem? dia. Dólar, ien. E quem está comprando? Como é que está a economia deste país? Obviamente que eu não vou entrar nessa parte mais técnica, nessa parte de busca, porque eu gosto de pegar, mostrar e literalmente botar o dedo na cara e cutucar. Então eu não vou trazer isso agora porque exige explicação, exige análise, mas ao mesmo tempo fica aquele reforço de comecem a pensar o que faz uma empresa ganhar dinheiro, quem é o seu consumidor. É isso que as pessoas muitas vezes ignoram. Elas se preocupam tanto em olhar para indicadores técnicos e fundamentalistas que esquecem que o mundo ao redor tem algoritmos quantitativos, como são os nossos, tem inteligência artificial, como a gente tem a nossa proprietária, tem algoritmos preditivos, tem algoritmos voltados ao psicológico do mercado, como a nossa IA capta também. Então são situações onde existem tantas ferramentas que as pessoas ignoram e quem geralmente está avaliando num degrau acima, alguns vários acima, é uma normalidade. E é como a gente sempre traz. Não é porque a gente sabe a parte técnica fundamentalista e tem tantos algoritmos quanto for possível que a gente vai se preocupar só com isso. Não é assim. E eu também sempre costumo usar a analogia de que se tu vai para a guerra, leve quantas armas for possível da sua capacidade. Porque tu vai precisar, em uma circunstância ou em outra. No mercado é a mesma coisa. A gente não pode utilizar só a técnica esquecida fundamentalista. E assim, em toda essa cadeia de ferramentas que estão disponíveis hoje. Obviamente que
também não vão ser todas as ferramentas que vão conseguir garantir o nosso sucesso. A gente tem que ter o nosso feeling, a gente tem que compreender o que está acontecendo com o mercado, com as pessoas. Ser um analista, por exemplo, é tu sentar de uma maneira imparcial, observar as coisas ao redor e compreender como elas funcionam. Mas não absorver ou tomar um partido, porque isso vai ter uma dosagem na tua forma de pensar. E quando tu vai trabalhar em polaridades, 0 ou 1, ou uma coisa funciona ou não funciona, ou uma coisa é ou ela não é. E Existe um preciso para isso. E conforme a gente vai aprofundando as ferramentas, a gente vai ver isso com muito mais clareza. Mas também o fato de hoje essa empresa estar aqui, eu poderia até trazer em price action, né, que é pelo preço, mas o que mais chamou atenção aqui foi algo que tu já comentou em outro momento, que são os ciclos de mercado. E a empresa que a gente vai trazer aqui hoje, a gente está utilizando o Profit, mas pode ser utilizada também no TradingView, Yahoo Finance, também pode ser utilizado no Barchart, Investing. Ou seja, existem tantas plataformas quanto for possível que vão mostrar essa informação de uma maneira gratuita. Talvez não com uma quantidade de ferramentas disponíveis aqui, mas vão mostrar de forma gratuita. Então, trazendo aqui a parte da Microsoft, que é o ticker MSFT, eu sempre trabalho em primeiro momento com mensal, porque eu gosto muito de position, né? Eu gosto de criar uma posição grande e depois ir reajustando. Nós temos diversos algoritmos para isso. Eu costumo deixar a tela clean para mostrar que realmente a gente vai trazer aqui, mas com certeza que a gente pode mostrar isso aqui com outras qualidades e formas, né? Mas o ponto que eu trago aqui, e eu vou deixar nesse primeiro momento com o algoritmo, porque principalmente nesse ponto foi uma parte do algoritmo que eu demorei mais de 6 anos para concluir, para ter a eficiência que eu buscava ter, que é a parte que gera um fundo quantitativo. E eu gosto muito de trabalhar isso, por quê? Porque a gente vê um fundo quantitativo onde geralmente a matemática vai nos mostrar que não tem mais como cair, probabilisticamente falando. Matematicamente falando. Então, quando um número, quando uma matemática, quando uma ciência te traz esses dados, aí sim a gente começa a prestar atenção em uma compra grande, de fazer posição. Se é uma empresa que tu já tem todas as análises preditivas que forem possíveis, obviamente, para te apresentar como um case válido. Mas aqui eu trouxe esse caso especificamente por quê? Porque é uma empresa que o globo inteiro que investe e os que não investem passaram por, que foi a nossa pandemia, que foi o nosso Covid. 2020. 2020 começou a ter alertas, mas ela teve, de fato, o seu fundo do poço, o seu buraco e os circuit breakers depois, né? 2022, que a gente estava vendo o mercado inteiro lá no fundo do poço. Logo depois a gente teve a imersão das IAs. 2022 para 2023 a gente teve começo de posicionamento nas Big Techs e nas empresas de IAs também. Então foi aquela questão de que elas já estavam indicando um novo ciclo, que tu gosta tanto de falar. Só que ao mesmo tempo, ali, naquele fundo, a gente via um preço, que eu vou novamente trazer em tela limpa, que observando foi uma enorme de uma correção. Para quem, e agora vem a parte do FOMO, né? A gente tinha aqui em 2021 um valor dela de 373 dólares e logo após a gente vê essa queda significativa que geralmente para aqueles que gostam de comprar com notícia, compraram em topos e a gente vê a empresa caindo quase 40%. Imagina tu comprar uma ação que tá quase 400 e perder quase metade do valor. Ou em questão patrimonial, imagina tu colocar 100 mil e tu vê esses 100 mil virar 50. Começar a baixar. Perdendo 40%, tu colocou 100 mil e em pouco tempo tu tem 60. Começa a vir o desespero. A pessoa fica desiludida e aí começa a apitar os alertas psicológicos que fazem as pessoas saírem. Uma pessoa não considera que antes disso teve um upside, que é um movimento de alta que veio de anos e que mesmo que não houvesse o Covid, teria em algum momento uma correção natural para isso. Isso que eu ia comentar. As ações elas têm um ciclo de correção. Né? Exatamente, mas aqui a gente observando, a gente tem esse fundo, né, na região dos 209 aqui, e ao mesmo tempo a gente sabe que para ela conseguir andar novamente, ela vai ter que andar, ela vai ter que se mexer e voltar para aquela região que aproxima dos 330, né? Que depois
ela vai acabar sendo o que a gente chama no mercado tecnicamente falando de uma resistência, né? Que tu sai do nosso fundo, que vem a ser uma região de suporte. Aqui nesse ponto, eu trago esse ciclo em específico, por quê? Aqui nos quadrantes a gente vê o período em ano. A gente vê que em praticamente um ano ela entregou tudo que ela conquistou no ano anterior. Então, para aquela pessoa que colocou 100 mil reais no começo de 2021, chegou a ter aquele aumento significativo e viu aquilo voltar a zero, tu até ressalva por quê? Porque tu não tá perdendo dinheiro. Mas agora, quando tu começa a escutar as notícias de, meu Deus, a empresa Microsoft, ela rendeu tanto esse ano, e isso começa a fomentar o mercado e chegar todo mundo a investir na empresa, aí, como eu disse antes, chega nos jornais, chega nas mídias, chega nos canais de comunicação, as pessoas começam a comprar, lembrando que isso aconteceu muito com o Bitcoin também, Ah, sim. mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Muito. O que acontece? Tipo, uma pessoa que compra no topo, tu vê o teu dinheiro caindo, tu tá acostumado com uma rentabilidade mesmo que baixa numa poupança, ou com uma CDI, que no caso do Brasil, que ainda vale a pena se comparado a outros países, e tu fica totalmente sem esperanças. Tu acha que o mercado não vai voltar, tu não tem experiência de mercado, tu escutou do assessor, do vizinho, de um cara na academia, Um vídeo no escutou YouTube. de qualquer lugar, de um influencer de youtuber, que eu nem ia chegar muito nesse ponto pra eu manter aqui uma Hoje em dia todo mundo é especialista. todos são especialistas, mesmo sem certificação alguma, mas psicologicamente a pessoa que passou por isso, ela tá abalada. E ela não tem muita experiência, é pior ainda. Não Porque sabe como tu lidar. não tem bagagem, tu não sabe que isso pode acontecer. Tu escuta a teoria de que pode, mas quando tu vê isso que já aconteceu, tu não espera que isso vai acontecer de novo. É, e o pessoal nunca entende, parece que não entende que em algum momento vai se repetir. Exatamente. E é normal. Exatamente. E tem dias que são legais, tem dias que não são tão legais. Assim como um dia tem sol, tem dia tem chuva. Exato. E depois a questão da espera para a recuperação. Que esse é o ponto 2, que é aquele cara que já tá machucado, que eu vi pessoas que saíram com 5% de prejuízo, com 10, com 15, ele tá lá com 40. E aí passa uma semana, aí passa um mês, passa 2 meses, o mercado faz que vai reagir, volta. Vem, acende circuit breaker, o mercado tá em pânico, logo tu que não tem experiência, tá mais em pânico ainda. E isso começa a te fazer sentir uma impotência. Uhum. Em primeiro lugar, porque tu escutou alguém e levou fé no que alguma pessoa que muitas vezes tu nem conhece falou, Terceirizou. tu se julga pelo fato, tu se julga por ter escutado alguém, tu se julga por não ter estudado mais, tu se julga por N motivos diferentes e tudo isso gera um peso muito grande psicologicamente falando, começa a afetar a tua saúde emocional, a tua saúde psicológica. Tem muitos efeitos fisiológicos muitas vezes, como estresse, depressão, cortisol altíssimo, e isso começa a se manifestar no teu corpo com insônia, com tuas reações mais agitadas muitas vezes. Um pavio curto, né? Exatamente. Só que até a pessoa compreender que é um ciclo, tu vai ter que ou ter passado por isso ou estudado muito. Uhum. E eu trouxe o case da Microsoft justamente por ela, um ano para sair da região aqui dos nossos 210 praticamente, para chegar aos 330, o que é um upside incrível. Durante o Covid, devolveu tudo. Eu queria trazer um ponto só para ilustrar o pessoal quão poderoso é essa queda na rentabilidade. Se a gente pensar uma ação que está R$100 e tu comprou no topo, Eu ia trazer isso no próximo movimento, que é porque ela demorou mais um ano, foi todo 2023, para voltar ao topo de 2021. Perfeito. Só que aí tem aquele case de que se a gente tem uma ação que, por exemplo, custe 10 e ela caiu para 5, É exatamente esse ponto aí. tu perdeu 50%. E agora? Para ela chegar a 10, qual que é a diferença disso em relação aos 5? De 5 Por para quê? 10? Porque agora tu tá partindo do 5 e não do 10. E se tu for aportar, tu vai aportar no 5, tu vai reduzir a pressão média, todas aquelas estratégias de aporte que muitos gostam de fazer também. Mas o fato é que tu vai partir do 5. E se tu fosse considerar 50%, 50% de 5 é 2,50.
o teu alvo para voltar no 0 a 0 seria 7,50 e não 10. Exatamente. E saindo do 5 até o 10, isso significa nada mais do que o dobro do que dobro. tu perdeu. Ou seja, tu vai ter que ganhar 2 vezes mais para voltar no 0, porque tu teve uma ação terceirizada. Ou negligência, ou imperícia, e por aí vai. Mas o fato é que, como tu mesmo falou, para recuperar vai ser o mais custoso. E não só em questão de rentabilidades, né? Mas também em questão de tempo. Porque a gente vê que a pessoa precisou esperar 1 ano de queda, preso no mais preço. 1 ano de subida. Então foram 2 anos que a pessoa teve que ter paciência. Só para recuperar. Exatamente. E é isso que às vezes eu falo. Beleza, 2 anos eu teve que ter paciência. Aqui são as opções. Ou eu vou ter paciência para recuperar, ou eu vou buscar uma outra estratégia operacional, posso entrar com shorts ou fazer outras operações em derivativos, ou eu vou procurar outra ação que tenha possibilidade de subir, lembrando que tu ainda pode perder mais dinheiro em todas as situações e piorar ainda mais o buraco que tu se meteu, ou eu vou ter a paciência de uma possível recuperação, que aqui foi 2 anos. O ponto dos 2 anos é que a gente acaba dando a única coisa que é finita para nós, que é o nosso tempo. Foram 2 anos que tu não vai recuperar por uma atitude que muitas vezes foi precipitada. E que também sair daqui no extremo negativo, com praticamente 40% do teu capital a menos, vai fazer tu buscar isso também com um senso de urgência muito mais aflorado, ou seja, tu vai ter uma atitude mais imediatista, o que também pode te prejudicar. Que muitas vezes o pessoal parte dessas ações para muitas vezes operações de intraday, né? Exatamente, mas aí que vem o ponto sobre a recuperação, e aqui a gente fala sobre ciclos. Atualmente a Microsoft está fazendo o mesmo movimento que ela fez no passado contra a Covid. Claro que eu não vou entrar nos porquês disso agora, mas é para falar que, mesmo após aquela situação lá no começo, que ela chegou a voltar para aquela região do topo lá de 2021, após ela entregou mais de 50%. Ou seja, para quem conseguiu esperar aqueles 2 anos para voltar ao 0 a 0, nos outros 2 anos ganhou mais 50%. Então, isso acabou pagando tempo se tu fosse colocar numa CDI, numa poupança, em algum ativo pré ou pós-fixado no Brasil ou fora, tu estaria recebendo mais só por ter esperado. Exatamente. E é isso que às vezes eu gosto de chamar a atenção das pessoas. Tu pode estar num momento ruim, tu pode estar negativo, tu pode estar sofrendo com a pressão do mercado, mas se tu for paciente, tu escolheu a empresa certa, do setor certo, que vai ter uma demanda alta futura, é só tu ter paciência. E principalmente, eu acho muito importante trazer esse vídeo agora, pela nossa questão geopolítica que vivemos. É um momento de guerra, onde a Bolsa Brasileira está, de fato, chamando a atenção por uma questão que a gente já trouxe em outro momento aqui também, mas, ao mesmo tempo, tem muitos investidores que estão lá fora, tem muitos investidores que estão em cripto, que estão passando por isso. E eu sinto que o pessoal de cripto precisa um pouquinho mais dedicar para justamente fugir desse ponto aí, né? Porque tem outro ponto que é pump and dump, que eu não quero entrar muito nesse ponto assim a fundo, mas não colocar todo o seu dinheiro num mercado que não é regulamentado também, que é para não ter aquela quebra de novo que eu sempre comento. O pessoal de cripto gosta de botar todo o capital em cripto sempre. Aí quando acontece por exemplo, uma queda como essa que tu me mostrou, perde um montante de capital, poxa, eu vou sair. E aí acaba acontecendo isso. Exato, e se a gente fosse trazer uma parte mais técnica, a gente vê que a gente tem tendências primárias, a gente tem tendências secundárias, até a gente tem tendências terciárias aqui, que mostram as diferenças, eu vou explicar para não ficar muito poluído, as diferenças de intensidade das tendências aqui, o que mostram que ainda o ativo está saudável, ele está numa tendência no longo prazo de alta. E às vezes as pessoas não dão esse zoom out, que é olhar historicamente, mesmo com as crises, quanto que foi cada prejuízo, quanto tempo demorou para se recuperar. E às vezes elas acabam saindo do mercado muito cedo, depois de ter entrado muito tarde,
e a única coisa que eles vão levar adiante é o prejuízo, Exatamente. por uma falta de análise operacional e por falta de paciência. Então, a gente não vai abordar uma maneira muito técnica aqui hoje, embora pudesse, mas é muito mais sobre um aviso, um alerta, para que as pessoas que estejam passando por uma situação difícil no mercado, que se elas estão em empresas boas e saudáveis, ter paciência também é uma estratégia. Aguardar também é uma estratégia. Não quer dizer que a gente tem saldo de capital disponível que é o momento certo de a gente utilizar. É o que a gente sempre costuma falar. Não é porque vocês têm dinheiro sobrando que é o momento certo de investir, e às vezes terão momentos certos de investir que vocês não terão dinheiro sobrando. Correto. Então, hoje é muito mais um alerta, algo que é mais tranquilo de observar, mas que é, de longe, um dos fatos que mais fazem as pessoas perderem dinheiro no mercado. Isso aí. É claro que, às vezes, ignorar um pilar econômico como taxa de juros dentro do varejo aqui no Brasil pode ser um pecado. Mas, se a gente está com uma bolsa favorável aqui, também não quer dizer que não seja momento de vender, porque o oposto também acontece. Não estou dando recomendação, só estou trazendo uma análise para aqueles que nos escutam. Inclusive, o último ponto que eu queria trazer é isso também serve para renda fixa. Mas não entrando muito a fundo, igual a gente deixa para outro vídeo. Outro vídeo a gente vai trabalhar de um jeito mais técnico, mas por enquanto ter essa primeira abordagem psicológica, se as pessoas conseguirem desencadear isso dentro delas, isso vai com certeza ser muito útil, porque mercado financeiro é um jogo de longo prazo. Exatamente. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Curta, comenta, compartilhe com seus amigos. Deixa aqui o tópico que você quer saber no próximo. Até mais!